Fala galera, tô aqui na área diretamente do WCQ da Europa. A gente está aqui acompanhando o quinto round desse evento. A gente está acompanhando todos os rounds, na verdade. Agora a gente está no quinto round. A gente vai assistir aqui um surpreendente Unchained, que está 3-0-1, contra um Vanquish Soul, que também está 3-0-1. O Neil está pilotando o Unchained e o Francesco está pilotando o Vanquish Soul. Ambos os decks puros, né, pelo que está dizendo aqui na descrição. Sem muita conversa, né, sem muita enrolação, a gente já vai direto pro jogo. Vamos ver o que é que eles vão aprontar e o que é que esses caras têm a mostrar pra gente dessa gameplay. Vamos ver quem começa. O Vanquish Soul tá com... O Vanquish Soul começa, ele começou dando Pot of Extravagance, né? Com a grande probabilidade aí de banir os 3 Rock the Vanquish e não conseguir jogar mais. Aparentemente ele baniu 2. E ficou por isso mesmo. Resolveu o pot, adicionou um Makamut e a Holy Soul e era tudo que ele precisava. Se não tinha a Holy Soul, agora ele tem. E aí pode jogar tranquilamente. Tem um Druid Swarm, um Magamut, uma Ashe, um Mad Love e uma Holy Soul na mão e outra Stakel Soul. Essa é toda a mão do Francesco. Tá dando Stakel Soul revelando uma Ashe, né? Revelou pouca coisa. E tomou um Full Alus Enchain. Deve dar essa própria Ashe Enchain aí, já que ele já revelou, né? Não, deixa eu passar. Não, ele deu a Ashe Enchain. Vai resolver Stakel Soul. Ele vai adicionar um fogo. E como o Ashe é fogo, ele trouxe o Razen, que também é fogo. Tá dando defeito dele para adicionar um Vanquish Soul pra mão. Resolveu o efeito. Aparentemente essa era a única Haze Trap que o Neil tinha. Ele adicionou a Jiaolong, né? É uma adição comum. Mas ela é um rank 5, né? Também ela entra fácil, então pode ser que seja para algum outro combo mais interessante dele. Ele deu o efeito da Holy Soul, revelando a Jiaolong. Ah, mas também é o único Vanquish Soul que ele tem na mão, né? Pra ele ativar o efeito da Holy Soul. Não, ele tem um Mad Love, né? Tô viajando. Esqueci desse detalhe. Tem um Mad Love ali na mão dele que a gente viu. O Neil a gente não consegue ver a mão dele, né? Tá toda baixada, então significa que ele tá brincado aí de hand traps. Tá dando efeito da Holy Soul. O Francesco revelou 2 monstros aí. E trouxe outra Jiaolong. Ok. Tá dando efeito da Jiaolong na mão. Que ela entra especial quando o Vanquish Soul ativa o efeito. Aí ela entrou especial e ele tem um spot de número 67, né? 3 monstros de nível 5. Tá juntando os 3 monstros e aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? O número 67 chegou metendo o pé na porta. Tá ativando o efeito e aí o Impermanence, por favor. Não ativou nada. Vai jogar os dados aí só por pura... Só pra cumprir tabela mesmo, né? E aí, no próximo turno, ele ativou o efeito do número 67. Resolveu, né? E aí, no próximo turno, o Neil não conseguiria fazer Summon e nem ativar efeito de monstros. E nem atacar, né? Aí o Neil só simplesmente deu o soquinho ali pra dizer: você já ganhou, bebê. Você invocou um monstro que ganha o jogo. O suficiente, ele nem precisou combar. Ele viu que ele tinha um Mad Love na mão ainda. E aí completaria o combo dele. Essa carta vai ser banida, né? A gente já sabe, é a única certeza que a gente tem. É que ela vai ser banida, mas quando é que a gente não sabe. Então ela pode fazer isso ainda muitas vezes nesse ano. Contra jogadores. Tô vendo a mão aqui do Francesco, aparentemente não tem nada relevante. Aí o Neil, que tá dizendo ali que ele é um Enchanted puro, né? Ele começou com Tract, então não é puro. É com Smith, deveria estar ali na descrição, mas não tá ali. Ele vai adicionar um Demônio Luz e descartar uma carta. Vamos ver o que ele vai adicionar. Ele adicionou a Lágrima e descartar uma Ashe. Ele descartou uma Ashe. Cara, por que ele descartaria uma Ashe aqui? E por que ele adicionaria Lágrima se ele não tem o Lure na mão? Será que ele não usa Lure no deck? Ele só queria a mesma Lágrima para dar normal summon? Ah, isso aqui foi bem estranho. Eu nunca vi alguém fazer isso, descartar uma carta aleatória com Attract, na resolução do Attract. Ele deu normal Lágrima efeito, enviou Engrave.
Perguntando se tem água na resolução, não tem nada. Deixa eu ver se esse vídeo está acelerado, porque parece que está muito devagar. Ele deu o efeito do Requiem. Requiem trouxe o Engraver, outro Engraver, né? Tá dando efeito do Engraver, do Grave, retornando o Requiem. E invocou aí, juntou os dois monstros, não fez o Caesar, né? Fez um Desiree, o Sequence, aliás, efeito do Sequence. Devolveu dois monstros aí. É porque o Chained é diferente, né? Ele não faz Caesar com os dois Engraver, né? Ele faz o Aero Eater, né? E ele faz, olha, é isso mesmo. Ele faz o Aero Eater com o Sequence e o Caesar ele faz só depois com os Unchained mesmo nível 6. Ele tem como fazer, né? Ele fez o Aero Eater, tá no defeito dele para enviar um demônio pro Grave, enviou o Charvara efeito. Vai setar aí uma trap. Setou a tumba. Setou aí e ficou por isso mesmo. A Era Wither, que já é o primeiro spot nível 6, né? Tá, ele deu efeito aí. Ele deu efeito da bugio na mão, né? A bugio ela seleciona o monstro demônio, nega o efeito e ela entra especial. É isso. E aí, se ela é enviada pro Grave, adiciona uma fusão aí desse arquétipo. Eu esqueci o nome da fusão. Acho que é Motim no Céu o nome da fusão. E ela vai ser enviada pro Grave agora, né? Vai fazer um Link 3. Fez aí o Link 3 do Challenge. Aí tá trigando o efeito da bugio. Adicionou o Motim. Trigou o efeito Team 1, Team 2, né? Aí adicionou o Motim no céu. Essa carta ela faz uma fusão embaralhando fada ou demônio no Grave. Aí ele tá dando efeito ali do bichinho na mão, destruindo a tumba. Pra ele entrar, efeito da tumba. Deu especial aí do... eu não lembro o nome desses Unchained. Infelizmente não lembro o nome desses Unchained todos. Ele trouxe aí o azul de main deck. A tumba se reciclou ali, né, na resolução do efeito. Tá juntando os dois ali no rage. Efeito ali dando alvo no outro para ele entrar, trocar de lugar, né? Baniu ali e trouxe o Sequest de volta. É demônio. O cara tá conferindo se é demônio, tudo é demônio. E o Charvara entrou no campo, trouxe o Charvara pro campo. É um simplesmente spam de demônio, né? Esse aqui é como que fosse o Mermeio, só que de demônio. Ele juntou dois monstros de nível 6 e fez o Caesar. Link 5 fez uma Abal. Ok. Tá dando motim. No céu ele vai embaralhar três monstros, um fada, um demônio, outro demônio, pra fazer o... Fez o Lucy. O Lucy é interessante essa carta, né? Ela que faz com motim. O efeito dele é que... Eu nunca tinha visto esse efeito, talvez até tenha, né? Em alguma outra carta, mas eu realmente não lembro. O efeito dele é que os monstros nas extremidades do campo, né? No caso é o Caesar e ele, que estão nas colunas mais distantes do campo, não podem ser destruídos por efeitos. Então, pela localização que ele colocou as cartas, essas cartas ficam inafetadas, né? Inafetadas assim, não podem ser destruídas por efeitos. Ele deu o efeito do motim para retornar para a mão, destruindo um demônio no campo. Retornou para a mão e passou o turno. Ele passou o turno com as interações interessantes. O Lucy tem outro efeito, e quando uma carta é destruída, ele pode destruir uma carta no campo. Então ele tem o Pop da Bal, o Caesar, que vai negar basicamente tudo. Ele tem a tumba setada e tem o efeito do Lucy também. Agora, eu não sei se ele tem Requiem no Grave, né? Eu não lembro. O Francisco vai tentar jogar pra cima desse campo aí, né? Não sei se o Vanquish Soul tem recurso pra isso, mas aparentemente sim. Ele tá com a mão boa, tem uma Dialong ali, deu pra ver, tem uma rota também. Na mão do Neil não tem Hand Traps, né? A única carta que tem na mão dele é de conhecimento público, é o Motim. E ela não é Quick, não tá setada, enfim. Tem uma Stake Soul também na mão do Francesco. E tem um Mad Love, tá uma mão muito boa, inclusive. Ele começou dando o Kaiju de Fogo, o Dogoran,
no Caesar. Aí entregou o efeito de um dos Unchained que tá embaixo do Caesar, não deu pra ver. Ele setou uma trap aí. Não deu pra ver qual é que tá embaixo, eu não lembro realmente quais eram os Unchained que estavam embaixo. Mas ele setou a trap, não pode ser usado nesse turno, né? Mas serve como destruição. Tem um detalhe aqui muito interessante. A Abal, ela precisa descartar uma carta para ativar. Então o Motim que tá na mão dele, mesmo assim, se fosse uma Hand Trap, ele teria que guardar para ativar, né? A rota adicionou o Raising. Resolução não toma nada, né? Óbvio. Pediram para ele ajeitar pro Neil ajeitar o deck dele que tava torto. Tá pensando aí no que faz. Vai invocar o Raising na coluna que tem 2 monstros. Efeito para adicionar um monstro. Vanquish Soul. Tomou uma Ash. Ele tinha mais de uma carta na mão. Meu Deus, eu não tava prestando atenção nisso, não. Então ele tem 13 cartas na mão. Porque ali mostrou 2 agora. Ok. Então eu tava aqui viajando mesmo. Não vi ele com todas essas cartas na mão, não. Tá olhando o Grave ali, o Francesco. Tá dando aquela valorizada no tempo, né? Quanto mais tempo o Vanquish Soul valorizar, melhor para ele. É um deck que ganha com facilidade no tempo. Ele tá dando Stake Your Soul, revelando Mad Love, então ele vai dar especial de um monstro Dark. E nesse caso só tem um, né? É o Heavy Bogger. Trouxe o Heavy Bogger em alemão pro campo. Efeito do Heavy Bogger, revelando um monstro para Damadral. Revelando um Dark, né, para Damadral. Parece que ele deu a draw de outro Kaiju. Ah, não, ele deu a draw do Espanador. Ok. Ok. É o protagonista mesmo do duelo, né, o Francesco. Esse draw no Espanador aí foi muito bom. Tá pensando aí no que faz? Provavelmente vai dar Espanador mesmo. Pensou em dar normal do Mad Love. Ele já deu normal, né? Não pode dar normal de novo. Link 1. Raising, o Rock the Vanquisher, voltou a play. Meio tá reclamando ali que ele já jogou a carta fora, então ele é obrigado a fazer. Né? Ele tentou voltar uma jogada, não deixou. Esse meninozinho aqui, ó. O Neil, ele não deixou o cara voltar a jogada porque ele já tinha soltado a carta, né? Coisas que as pessoas geralmente não fazem. Aconteceu no jogo lá do Super Quantum, do cara perder o tempo da jogada e o cara deixar ele fazer mesmo assim. Não influenciou no final do resultado do jogo, né? Mas é uma play que só faz se o cara deixar, se o oponente deixar. E o Neil aqui parece que é um Dragon Duel, né? É um jogador muito jovem, mas mesmo assim só falou pro juiz que ele já tinha iniciado a jogada e não passou. Esse é um detalhe interessante, né? O Neil realmente parece uma criança, um Dragon Duel, e tá aí jogando o evento principal mesmo. Tomou o Espanador. Pelo menos até agora, a inexperiência dele, né? A inexperiência, entre aspas, não tá influenciando em nada no jogo. E ele deu a tumba e Chain ao Espanador. A tumba vai trazer o Rage pro campo e aí destruir as 2 cartas. Resolution. Resolução é feito do Luz e tá dando alvo no Raising, né? Já que uma carta foi destruída, o Lucy pode entregar o efeito dele em Chain. Tá dando alvo no Raising e ele deu Chain do Raising, o Francesco deu Chain do Raising para destruir tudo na coluna. E o Raising está. Então vai o Dogoran e a Abal junto. Nessa chain aí. Chain 3 da Abal, ela vai descartar uma carta e se banir para trigar um efeito. Que pode ser da especial de um demônio ou da pop de uma carta no campo. O custo é descartar. Sair do campo é a resolução. Então, quando o Raising for pipocar a coluna, a Bal já não tá mais lá. Saiu a Bal e ele tá dando especial. E aí o Dogoran do cara mesmo foi destruído. Estão perguntando ali alguma coisa sobre as resoluções, mas tá certo. A chain aqui, pelo que eu entendi, tá tudo certo.
Agora o campo tá limpo de volta, né? O cara do Vanquish Soul conseguiu limpar o campo. Tem o efeito do Rage ainda para fazer um link. Mas é só isso mesmo. O problema é que ele já fez a normal, né? Mas ele tem o efeito ainda do Rock the Vanquisher para invocar um especial. Pode ser o Medlove que tá na mão dele, pode ser a Dialong. Provavelmente é o Medlove, já adiciona o campo. E aí com o campo dá o Medlove, traz a Holy Soul, enfim. Dá pra ele fazer esse combo aqui. O problema é só o Rage mesmo. Ele tá dando efeito do Rock the Vanquisher. Tá dando efeito do Rock the Vanquisher mesmo? Não, ele tá dando efeito da Jiaolong, né, na nova chain, já que o efeito de um Vanquish Soul foi ativado. E o cara deu efeito do Rage em chain. Ok. Olha aqui a inexperiência contando. Ele deu efeito do Rage em chain, dando alvo no Rock the Vanquisher. Só tem um problema. O Rock the Vanquisher não pode ser usado como link. Né? É uma das informações que tem no início da carta, quando ele é invocado, ele não pode ser usado como link para fazer. Então, eu não sei se esse efeito do Rage resolve, né? Não sei se vai ser considerado que ele não tinha alvos para efeito no campo do oponente, e aí não resolve, ou se ele resolve e não faz o link, né? Porque o Rage diz que você dá alvo no monstro do oponente e faz um link usando eles dois. Usando ele, né? Usando o monstro do oponente. E o Rock the Vanquish diz que ele não pode ser usado como link. Então resolveu o efeito do Rage, não fez link, e aí Chain 2 é de Long, né? Porque o cara deu um efeito em Chain, ela entra. Estão lendo aí a carta para ver se é isso mesmo. Mas é isso mesmo, ele perdeu o efeito do Rage. Agora eu não sei se ele perdeu o efeito do Rage, né? Porque ele não tinha como ativar. Já que o Rock the Vanquish não podia ser usado e não tinha nenhum outro monstro no campo que tinha sido especial chamado. Agora que tem, né? Porque a Dialong agora entrou. Estão discutindo aí sobre se perdeu o efeito ou não, provavelmente, ou se pode fazer o link, mas não pode, tá aqui escrito, bem no começo da carta, cannot be used as link material. É o primeiro texto da carta está dizendo, não pode ser usado como material link. Apareceu até em destaque aí na tela para a galera que está assistindo também ver, e está aí em debate aí, sem necessidade, né? Mas é mais por ruling mesmo, para tirarem as dúvidas de ruling, porque pode influenciar todo o final do torneio. Pode influenciar o duelo e influenciar no torneio, já que tem muitos Vanquish Souls. Provavelmente não tem muito do Chained, né? Mas Vanquish Souls tem. Então essa interação aí é rara de acontecer. Estão debatendo ainda. Muito papo. Voltou para os narradores, né? Então significa que entrou em discussão mesmo a situação. Muito tempo. Voltou a play. Não voltou a play. Continuou no lugar que estava parado, mas o tempo está contando. Agora ele está dando efeito do Rage. Então, eles consideraram que o efeito do Rage não tinha como ser ativado, e aí ele não foi ativado, não gastou esse efeito. Agora o Nail está dando efeito, porque realmente tem um monstro invocado especial no campo do Francesco. A gente estava falando aí sobre inexperiência, e eu estava falando sobre inexperiência de um Dragon Duel, aí o Nail foi lá e tentou usar um monstro que não pode ser usado como material link, como link. Isso acontece, né? Às vezes a pessoa não lê a carta e sequer pegou o Rock the Vanquisher pra ler. Aí ele tá dando efeito do Rage, dando alvo na Jiaolong pra fazer o cachorro vermelho, né? Um chain de cachorro vermelho. E ele deu o efeito do Heavy Bogger, ok. Heavy Bogger ele tinha entrado especial pelo efeito da Stake Your Soul. E agora ele tá dando efeito dele pra fugir com a Jiaolong, pra ela não ser usada como link matéria. Interessante. Então, o Heavy Bogger entrou no campo, a Jiaolong voltou pra mão. E aí ficou por isso mesmo. Tá dando efeito do Rock the Vanquisher, dando especial do Medlove efeito, vai adicionar o Spell Trap. Ok, ele conseguiu passar por aquele campo, tá? O campo que muitas pessoas teriam desistido, só de ver ele conseguiu passar. Tá dando a Start deu alvo no Medlove.
vai adicionar outro elemento, vai dar especial de outro elemento, e aí quando a Holy Soul chega no jogo, muda tudo. Holy Soul tá na mão. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá olhando novamente o Lúcio. O Lúcio tem 3.500 de ataque, não dá pra tirar batendo. Entrou na fase de batalha, bateu com o Medlove aí. Só tomou dano de batalha mesmo. Tá querendo ir pra main 2. Desceu o Rock the Vanquish pra fazer o Vanquish Soul Rocks em cima do Rock the Vanquish, né? Como tem um Dark. O efeito dele Dark é... Ah, mas é relevante aqui. O efeito dele Dark é diminuir 800 de ataque de todos os monstros do campo. Juntou 2 monstros em uma Expelliarmus Knight em francês. O Piccolo Cavalier baniu a menininha ali. Deu efeito da Holy Soul, revelando a Gel Long pra ela entrar. Fez um Typhon em cima da SP. Efeito do Typhon devolveu o Lucy pra dentro do deck. End Phase tá dando efeito da Start pra setar uma tap. Ok. Esse foi o turno do Vanquish Soul. Parece que foi ele que começou, que ele tá só... que não tinha nada no campo do cara. End Phase tá voltando a Abal. Ele deu a draw. Efeito da Abal. Efeito da Abal na main phase, né? Que é... Ele vai sacar cartas igual ao número de elementos que tem no grave. Provavelmente é só luz e dark mesmo. Ele sacou 2. E vai devolver aí uma. Ok, ok. Normal Summon Lágrima. No fim de tudo, a Lágrima voltou pra mão desse cara como, meu Deus do céu. Olha isso. Ele enviou o Engrave, tá dando efeito do motim pra voltar pra mão. Destruindo um demônio, destruiu a Lágrima. Vai ativar o motim de novo, né? O motim no céu pra fazer a fusão. Ativou. Já que a fusão é embaralhando, ele não gasta os corpos que ele tem no campo. E devolveu o Iron Eater, o Charvara e o Caesar para resolver o efeito. Invocou o Lucy aí. Agora quem tá protegido é a Bal e o Reis. O Lucy agora não tá protegido, mas aqui é irrelevante. Ah, mas na verdade o efeito dele não tá funcionando, né? Já que ele tem 3.500 e o Typhon tá no campo. Lucy the Dusk Dark. Tá dando efeito do Engraver, retornando o Sequence. Engraver no campo, Link 1, Requiem efeito. Vai dar especial de outro Engrave, né? Já que a lágrima tá no campo, a menos que ele use 2 lágrimas. Tá dando efeito pra equipar. Efeito do Engrave, destruiu o equipamento e destruiu o Typhon. Efeito do Lucy, já que uma carta foi destruída, ele tá destruindo o campo dos Vanquish Souls. Aqui é o TK, né? O Vanquish Soul tá só ganhando tempo mesmo. Porque pra ele é uma vantagem ganhar tempo, já que ele pode ganhar aí com facilidade. Não viu o que ele tava fazendo? Assim, ele tava resolvendo o efeito do Lucy, né? Porque ele destrói enviando um monstro fada do deck. Então ele enviou ali. Tá dando efeito do azul do Grave, destruindo o monstro. Ah não, da mão, né? Tava na mão dele. Tá dando efeito. Não, ele tava na mão não, ele tava no Grave mesmo. Só tem um detalhe aqui, né? Acho que foi isso que aconteceu mesmo. Deixa eu voltar aqui porque eu queria só saber de onde essa carta tava. Mas eu acho que ela tava no Grave mesmo e não na mão dele. Ele enviou a bugio, né, com o efeito do Lucy. Ele pegou do Grave e deu alvo ali no Rage. Só que o Rage ele tá na extremidade do tabuleiro, né? As duas cartas nos extremos não podem ser destruídas por efeitos.
E aí se inclui os monstros dele também. Então ele perdeu esse efeito. Ativou, deu alvo no Rage. Rage não pode ser destruído por efeito e ficou por isso mesmo. Muita misplay, né, do meu amigo aqui, Neil Unhas. Juntou dois monstros no cachorrão, né? O Anguish. Efeito do Anguish. Para fazer um link usando o monstro do oponente. Fez uma SP, efeito da SP, baniu o Dr. Madlog. Aqui ele não precisava ter banido, tá? Ele poderia comitar para bater mesmo. Não sei porque ele fez isso, ele tá só dando tempo pro Vanquish Soul, e tudo que Vanquish Soul precisa é tempo mesmo. Agora ele não pode atacar direto, porque ativou o efeito da SP. Poderia bater aí com 6.500. 6.500. Já que o Luz tem 3.500 aí. Enfim, ele vai passar o turno desse jeito. Deu a draw pro turno, Francesco. Não sei o que ele sacou, mas parece que foi uma Holy Sul, outra Holy Sul. Foi isso mesmo. Ele vai ganhar tempo aí, falta 12 minutos para acabar o jogo. Ele não precisa se estender, ele tá dando efeito da Holy Sul, revelando a Geolong na mão. Essa play que da SP pode ter feito o Neil perder o jogo, tá? Ele tá dando efeito da Ball Chain, descartou uma Trust para destruir a Holy Sul e tá tomando aí a Snow Devil. Em Chain ele revelou só a Geolong, então só vai dar especial mesmo. E dá um daninho aí, deu 400 de dano no Neil. Entrou na fase de batalha, bateu na SP. O tempo tá passando, né? Aí entrou nos 10 minutos, o jogo já é do Francesco. Lincoln fora e o Rock the Vanquisher não tem interações no campo, né? Além da Ball. O Rock efeito vai devolver para a mão. Deu o efeito agora do Rock. Devolveu o Raising para a mão, para fazer no próximo turno, né? Desceu o Rocks, vai fazer outro Typhon. Nossa, ele vai ter dois Typhons, efeito do Typhon. Vai devolver. Sim, ele devolveu a Ball, né? Ela tá no extremo do tabuleiro, mas ele não tá destruindo, né? Ela só é imune à destruição, não pode ser destruída por efeito, ele só retornou ela. E aí, de todo modo, o Luz estava negado por causa do Typhon. O efeito dele. Passou o turno pro Neil, ele deu o efeito do Engraver, retornando outro Engraver. Entrou em especial, tá ativando o efeito do Requiem. Equipando no Engraver, ele deu o mesmo efeito do Engraver, destruiu o equipamento, destruiu a carta no campo. E destruiu o Typhon. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Efeito do Motim. Tá descartando uma carta, vai voltar pra mão. Ativou o efeito aí. Devolveu os dois Link Unchained, o Rage e o Anguish. Para fazer um Arrow Eater. Juntou os dois em um Sequence. Aqui acabou, né? Aqui é o TK, a gente sabe que ele só tem um Rage na mão e um sonho. Aqui é só fazer a Desiree. Efeito, fez a Desiree embaralhando os monstros ali. Juntou os três no Agundei. Agundei efeito, se coloca como Link e invoca o monstro do Grave. E entra na fase de batalha. E foi isso. Agora eles têm 8 minutos para sair de A e começar a outra rodada, né? Esse jogo aqui é praticamente do Vanquish Soul já. Pelo tempo de play aí. E o combo do Chain ele ser um pouco mais extenso. Só o Vanquish Soul começar e conseguir fazer o efeito do Heavy Bogger funcionar. Ou conseguir colocar a Snow Devil setada. Vai começar aqui, provavelmente é o Francesco, não tem motivo para ele deixar o Neil ir primeiro. Tá com um DD Crow, tomou Purulha na Draw Phase, ok, isso aqui pode ajudar. Tem dois DD Crows na mão, não dá pra ver as outras cartas ali. Vamos ver como ele vai começar. Começou com Normal Raising, efeito, e aí deu uma Draw já pro Neil. Vamos ver o que ele vai adicionar. Adicionou a Holy Sul, claro que ele adicionou a Holy Sul. E aqui o Neil só precisa sacar uma Impermanence para dar no Heavy Bogger quando ele entrar. Que ele pode estar salvo. O Heavy Bogger já tá na mão. Ele deu o efeito da Holy Sul, revelando o Heavy Bogger. Holy Sul no campo. Aqui o Heavy Bogger já vai entrar. Ele só precisa de uma Impermanence e uma Veiler para dar nesse Heavy Bogger. Link 1.
Rock the Vanquish, efeito, devolveu o Razen pra mão. Agora ele tem 2 monstros, né, pra ativar o efeito da Holisu. Acredito que seja isso que faltava. O Razen. Tá mostrando o Heavy Bogger e o Razen pra ativar o efeito da Holisu. Resolveu, não tomou nada. Tá dando especial da Doutora Medlove. Efeito dela no campo, adicionou a Start. Não tomou nada, ativou agora Start no campo. Dando alvo no Medlove, vai trazer um fogo ou um terra. Trouxe a Jiaolong. Continua sem tomar nenhuma interação além do Purulha. Efeito do Heavy Bogger devolvendo Medlove. E aí ele vai dar mais uma draw. Tem que dar alguma coisa para negar esse Heavy Bogger agora. Ativou o efeito dele de dar dano, revelando um terra e um fogo. E tomou o dano, tá? Ele não negou. Falta 2 minutos para acabar o jogo. End Phase, ele tá dando efeito da Start, setando a Snow Devil, que vai dar mais burn. Aqui não tem como. Ele fala, não tem o que ele fazer, né? Ele tá revelando aí as cartas que são de conhecimento público, só para ganhar tempo mesmo, ninguém pediu. Passou o turno pro Neil. Vamos ver o que Neil consegue fazer. Normal Summon Tour Guide. Péssima Normal Summon, né? Mas é o que deck tem. Tá dando efeito do Heavy Bogger. Ok, tem uma Droplet pelo menos. Então existe uma chance dele fazer alguma coisa em 1 minuto e meio. Tá, ele tomou efeito do Heavy Bogger. E aí ele já tá revelando um monstro. 2 Prison. Nossa, essa mão veio péssima. Veio uma Droplet, 2 Prison, Carvara, uma Tour Guide. Indo segundo. Já veio um Purulha, né? Então, provavelmente pode ter acontecido ele ter sacado 2 Prison nesses draws do Purulha. Nossa, bizarro. Nem o Purulha ajudou esse deck agora. Aí ele tá revelando 3 monstros. Aqui, ele deve dar Chain da Snow Devil, né? Já que ele não revelou Trap. E aí ele pode dar efeito de algum outro monstro para tirar o Heavy Bogger aí do campo. Provavelmente César Valles mesmo. Para tirar o Heavy Bogger do campo e aí o efeito dele resolver. Ele vai dar dano do Heavy Bogger, vai dar dano da Snow Devil. E aí vai ser dano demais. Ativou a Snow Devil. Revelou César Valles, o Razen e a Doutora Medlove. Então vai resolver todos os efeitos em Chain. Efeito da Holisu em Chain também. Efeito do Rock the Vanquish em Chain de novo. Ok. Invocou o Razen. Vai resolver a Holisu. Para trazer outro monstro. Ele tá só gastando tempo mesmo. Trouxe o Medlove. E aí agora resolve a Snow Devil. Tá. E para acabar de completar, ele negou o Rock the Vanquish, que já tinha dado efeito. Para acabar de completar. Ele negou o Rock the Vanquish, o Medlove, que não tem efeito mais, porque ele já adicionou o campo e já a Snow Devil já tá aí. E negou o Razen. E ok, aí ele ia adicionar outro monstro. Mas ele poderia ter negado o Heavy Bogger, né? Pra ele evitar tomar mais dano. Ele ficou com 4.700 de vida. Efeito Heavy Bogger vai resolver. Ele vai tomar mais 1.500. E acabou o tempo, né? E aí é isso. O Vanquish Soul deu 4.800 de dano no cara em um turno. E isso aí é assustador, tá? Ele deu 4.800 no cara no turno 1 e 2. E ficou por isso mesmo, né? O Neil não conseguiu jogar pra cima do Francesco. O Francesco viu um campo impossível de passar e passou, né? Enquanto o Neil estava com cartas boas, com interações boas e estava errando as próprias interações, né, de um deck dele. Então a gente viu aqui um deck que é incomum no formato contra o próximo meta, que é o Vanquish Soul. Mas acima de tudo a gente viu um jogador experiente contra um que aparentemente não tem muita experiência nessas plays. Ele errou a play também do Rage, dando alvo no Rock the Vanquisher, né? Teve essa interação. Ele deu o efeito do Link, o efeito do azul lá no Grave, dando alvo no Link que não podia ser destruído por efeitos. Então, essas plays aí que acabaram aí resultando nessa vitória do Francesco. E é isso. Obrigado para quem assistiu, né? Se você gostou do vídeo, deixa um comentário, deixa um like aí. E se gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever no canal, que tem vídeo todos os dias ao meio-dia e também às 21h30.
Obrigado, galera. Obrigado novamente. E tchau.